tudo bem? Meu nome é Inaê Cortez, eu trabalho com audiovisual e eu vim aqui hoje por meio do edital Cultura Presente, Secretaria do Estado do Rio de Janeiro, Lei Aldir Blanc, falar um pouco sobre a profissão videomaker. E o que é um videomaker? Que profissão é essa? Um videomaker, na verdade, ele é um acúmulo de conhecimentos que ele passou a existir por conta das pequenas produções de audiovisual. Então ele é uma pessoa que ele tem que entender de iluminação, ele tem que entender de som, ele tem que entender de enquadramento, ele tem que saber manusear a câmera. Mas isso é uma exploração do trabalho? Não é uma exploração do trabalho, porque você não tem as mesmas responsabilidades que um diretor de fotografia, por exemplo, vai ter, né? Não se espera que um videomaker vá pensar uma fotografia de uma floresta chovendo à luz da lua, entendeu? Geralmente a gente vai tá ali com tarefas mais simples. E na verdade esse vídeo não é voltado para profissionais. A gente sabe que com a pandemia, muitas pessoas, professores, tiveram que adaptar os seus trabalhos, né, para a forma de ensino à distância. Quando você está ali numa sala de aula, né, o professor ele desenvolve uma didática ali, né, para ter uma atenção dos alunos e muitas vezes, né, com o ensino à distância isso fica mais difícil. E uma das coisas que pode contribuir é você ter uma boa captação do audiovisual. A gente vai dar aqui dicas com coisas que você tem em casa, dicas preciosas de como você pode melhorar esse conteúdo audiovisual que você está fazendo. Vamos nessa? Então a gente está falando, né, tanto dessa luz natural como da luz artificial. É essa luz que você vai ter na sua casa, da iluminação comum. E aí, para quem tem abajur ou alguma outra ferramenta, a gente também vai dar umas dicas de como aproveitar. Outra coisa que também pode ser muito interessante, se por acaso a sua sala é um ambiente favorável para filmar, mas tem ali uma falta de iluminação e você tem uma TV grande, você poderia, por exemplo, conectar o seu computador nessa TV, numa tela branca ou numa tela amarela, né, se você quiser uma imagem ali mais quente, e ela poderia ser também uma fonte de iluminação. Som. E em relação ao som? Como a gente mora nesses espaços, a gente está completamente habituado a todos os sons que tem ali e às vezes a gente nem percebe isso como um ruído. Então o que eu te indico escolher o local que você vai filmar, coloca ali o seu celular para gravar e aí você vai perceber que sons que tem ali, né, e como a gente pode trabalhar esses sons ou se realmente é um ambiente impossível de ser gravado. Mas eu vou trazer aqui uma listinha de inimigos do som. Então vamos lá. O primeiro, ar-condicionado e ventilador. Não grave com esses elementos. São ruídos assim que você não vai conseguir tirar de jeito nenhum na edição. Então passa ali um pouquinho de calor, mas deixa desligado. Também na cozinha, panela de pressão. Panela de pressão, liquidificador, batedeira, sai correndo de tudo isso. Aliás, avisa todo mundo da sua casa que você vai gravar naquele momento, né? Pede um pouquinho de silêncio, de preferência feche todas as portas dos cômodos. Cuidado com sons próximos, né? Sons que às vezes eles podem parecer baixos, mas que eles vão ser captados, né? Uma pessoa escrevendo, virando folha próximo de você. Então, quem estiver ali com você durante a filmagem, né, tem que ter esse compromisso de não só ficar quieto, mas como não fazer barulho com objetos. E uma outra dica em relação ao som, né? Mas mesmo com tudo isso, a casa sabendo, sem nenhum outro barulho, eu moro num lugar muito barulhento, tá saindo muito ruído na minha gravação, o que eu posso fazer sem que eu tenha que comprar um microfone, um gravador? O que você pode fazer é pegar o celular da sobrinha, do primo, do tio emprestado. Pegou o celular de alguém aí emprestado, vai colocar o fone, aí você tá vendo aqui que tem um microfone. Se você tiver um fone extenso, é melhor ainda, né? Porque isso te permite ficar longe de você.
Aí você só tem que ter um cuidado para esconder bem isso, né? Você pode passar por dentro da camisa, e aí você pode colocar uma fita crepe por dentro da camisa ali, né? Você vai grudar para não correr o risco de cair enquanto você grava. E aí muita atenção também para que esse fone ele não fique uma coisa feia. E aí você também tem que ter muita atenção, né? Porque se o microfone ele tá aqui, se você fizer muitos barulhos, muitos movimentos batendo, vai ficar um ruído péssimo. Então você tem que ter essa atenção. E aí você liga aquele gravador mesmo, né? A maioria dos celulares tem, se não tiver é só baixar um aplicativo. E grava esse som separado. Vai fazer muita diferença, né? Até porque também esse som, essa gravação ela vai estar mais perto de você. Você vai ter um áudio muito melhor. E aí um detalhe importante, né? Se você está gravando a imagem e o som separado, você vai ter que sincar isso. E aí é importante que você bata uma palma. Porque na palma você vai criar ali uma faixa que vai ficar visível na sua edição para você conseguir sincronizar de uma forma muito mais fácil. Então a palma, né? A palma na verdade ela substitui a claquete. Uma outra coisa muito importante também da gente ter atenção é o enquadramento. O que é o enquadramento? É tudo aquilo que está aparecendo enquanto você está filmando. Será que se você mexer no celular de uma maneira que ele fique menos inclinado, não facilita? Sério. E aí você vai um pouco mais para trás? Tenta uma cadeira para trás. A pessoa para de olhar para o que você está falando, para o seu vídeo, para olhar para aquele determinado objeto. The half cup of 151. Is how do democracies respond to those scandals? And what will it mean for the wider region? I think one of your children has just walked in. I mean, shifting sands in the region. Do you think relations with the North may change? I would be surprised if they do. Pardon me. That's right, carry on. My apologies. What's this going to mean for the region? My apologies. Uma coisa muito importante também, né, é você conseguir ter essa câmera parada, né? Porque eu não sei se vocês já viram, aí a pessoa grava segurando o celular, aí o vídeo fica todo tremido. Caso você tenha um tripé, maravilha, problema resolvido. Caso você não tenha, eu vou mostrar aqui algumas gambiarras muito bem pensadas que se fazem por aí, para que essa câmera fique estática. Então você pode improvisar com o que você tiver na sua casa. Com um livro, com um pedaço de madeira, o que você tiver, bota a câmera em cima da mesa, empilha ali caixa, o que você tiver para que essa câmera fique, né, ali apoiada e parada, para você não ter, né, essa câmera trêmula, que é muito desagradável. Uma coisa também muito interessante da gente pensar é você saber, né, quais são as possibilidades ali dentro dos equipamentos que você tem, né? Uma coisa que acontece com muita frequência é a pessoa querer filmar com o celular usando a câmera frontal, para ela filmar se vendo. Só que muitas vezes a câmera frontal do celular ela é inferior à câmera traseira. Então vale a pena você utilizar a câmera de trás, né, mesmo que você não se veja, do que você ficar se vendo, né, e ter uma imagem com uma qualidade ruim. Em relação ao enquadramento, também é muito legal você deixar um espacinho aqui, acima da sua cabeça, né? Para você não correr o risco de cortar o topo do cabelo, o topo da testa, mas também não precisa ser um espaço muito grande. Então, ter uma atenção aí a isso. E aí, vale aquela dica, né? Fotografa antes para você ver exatamente o que a câmera tá pegando ali. Uma coisa também que é muito importante, né, é que algumas pessoas elas estão tendo essa possibilidade de editar esses vídeos, né, o que é muito bom, acho ótimo que se faça, mas aí tem gente que fala assim, ah não, deixa, tá mal iluminado, tá barulhento, mas eu vou filmar assim mesmo porque depois eu resolvo na edição. Gente, edição não é Jesus, Oxalá, edição não faz milagre. E se você tiver aí um editor que faz milagre, você me indica, me passa o telefone dele aqui nos comentários que eu quero conhecer essa pessoa. Qual é a coisa mais importante de se pensar na hora que você vai fazer uma filmagem? Então, a coisa mais importante, ela é a escolha do lugar. E o que você vai levar em consideração quando você vai escolher esse lugar que você vai filmar? Luz, enquadramento e som. Vamos nessa?
Então aqui, né, mas eu tenho essa parede maravilhosa na sala que eu amo, eu vou gravar nela. Então olha só o tamanho do problema. Como eu tenho uma entrada de luz aqui na minha direita, vocês vão perceber que o meu rosto, né, a direita vai ficar iluminada e a esquerda vai ficar escura. E aí também a gente tem um outro problema. Aqui a gente está muito próximo da rua, então a gente vai ter ruído de carro o tempo inteiro. Então a parede é maravilhosa, mas não é o melhor cômodo aqui dessa casa para gravação. Vamos tentar também um outro lugar aqui dessa sala também, para a gente ver uma coisa. E aí então vamos gravar aqui, né? Já que ele estava muito escuro, vamos aqui, né, para a porta que está mais claro. Mas olha só o problema, aqui a gente grava contra a luz, então também não funciona. E além de estar contra a luz, o que é pior ainda, né, porque aqui o som ele está direcionado ainda mais para a rua, então isso fica mais barulhento ainda, né? Então a gente viu aqui que realmente esse não é um ambiente bom dessa casa para gravação, né? Na casa de vocês vão ver aí qual é o melhor ambiente. Então aqui, gente, olha só, uma luz completamente uniforme, né? Diferente da sala, né? Que tava com uma luz só na direita e o lado esquerdo completamente escuro. Então a gente tem uma luz muito boa, tô muito bem iluminada. Mas olha isso, gente. Olha esse ruído. Panela, vizinho falando, televisão. Então, embora, né, seja o melhor lugar de luz, não dá pra gente gravar aqui por causa de todos esses ruídos e também, né, esses azulejos manchados aqui no meu enquadramento, não fica legal. E pra gente lembrar que se chama audiovisual, então a gente nunca pode esquecer do áudio. Você até assiste um vídeo com uma imagem mais ou menos, se a pessoa ali tiver muito persuasiva, for um conteúdo muito interessante. Agora um vídeo barulhento, que você não consegue ouvir a pessoa direito, ninguém ouve. Então prestar muita atenção no áudio, embora aqui a gente tenha uma luz maravilhosa, definitivamente não dá pra gente gravar aqui. Então voltamos pra cá, né? Porque aqui, como todo mundo pode ver, é o melhor lugar que a gente vai ter pra gravar nessa casa. Porque eu vou ter aqui um fundo neutro, né? Então não vou ter uma imagem poluída. Eu também tenho uma boa iluminação natural, porque você tem a janela ali, né, que vai me iluminar de forma uniforme, né? Não é uma janela que fica só de um lado, ou eu vou estar contra a luz, então essa janela ela me ilumina muito bem. Mas ela também não seria o suficiente, por isso eu também estou utilizando aqui de algumas luzes artificiais. Eu também utilizo uma luz contra, que é um abajur que está aqui atrás de mim. Então, gente, a minha luz contra é esse abajur aqui, que eu coloco ali atrás do sofazinho. E aí, para ela não ficar uma luz muito dura, cobri aqui com papel vegetal, né, para difundir essa luz. E funciona super bem. Então, se você tiver na sua casa um abajur, super indico. E além, né, da gente ter uma iluminação favorável nesse cômodo, como a gente viu nos outros lugares, um dos grandes problemas dessa casa era o ruído. E esse é um cômodo que ele fica no meio da casa. Então a gente aqui fechadinho, a gente não vai ter essa invasão de ruído, vizinho falando, de cachorro, de vizinho tocando sax. Então para mim esse é um dos melhores lugares para gravação. E como a gente viu nesse tour, é importante para você escolher esse lugar, você considerar a iluminação, o som e o enquadramento. Se você tiver um lugar com uma iluminação perfeita e com muito ruído, vocês acabaram de ver que não funciona, né? O contrário também não adianta você ter um lugar silencioso com um ambiente super escuro. Então você vai fazer essa média aí. Talvez você não tenha uma luz perfeita, mas você tenha ali uma luz mais ou menos e um lugar sem ruído, né? O que você não pode é fazer uma opção, né? De pegar um lugar com uma ótima luz e um som péssimo, ou pegar um lugar com um som maravilhoso e uma luz péssima. Então avalie aí direitinho. Também quero lembrar que todas as dicas que foram dadas aqui, elas também são dicas importantes, né, para se usar durante uma live. Acontece a mesma coisa, né? Se você tem na live ali um quadro esquisito, uma iluminação mal feita, muito barulho, da mesma forma você não vai ter uma qualidade ali, as pessoas não vão ter uma atenção ali, não vão conseguir assistir por muito tempo. Então são dicas que também valem não só para gravação, mas para live. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que eu tenha ajudado. Se tiver qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários que eu vou responder um por um. E é isso. Muito obrigada, um beijo a todos.